Olá, eu tenho dois objetivos com esse vídeo. O primeiro deles é o de mostrar para os meus possíveis clientes, para aqueles que estão interessados em contratar o meu serviço de projeto estrutural, como que é o meu modelo de trabalho, como que é a minha entrega, como que é um projeto estrutural em EPS elaborado por mim. E o segundo objetivo é o de dar aqui um exemplo para aqueles engenheiros que me acompanham aqui no canal, de como que é feito o cálculo, dimensionamento e mesmo detalhamento do sistema Monolith. E para esses, eu quero já deixar avisado que nas próximas semanas eu vou lançar o meu curso Calculista Monolith, o primeiro curso de projeto estrutural em EPS do Brasil, e ele será ofertado somente para quem estiver inscrito na lista de espera que está aqui na descrição do vídeo. Já tem vários nomes ali, se você tem interesse de conhecer o meu método completo de cálculo, dimensionamento e detalhamento de estruturas em painéis monolíticos de EPS, já deixa o seu nome aqui na lista de espera para não perder. E para começar esse vídeo, eu gostaria de começar pela parte relacionada ao cálculo de fato. E aqui já responder uma pergunta que é bem recorrente, especialmente dos engenheiros. Gabriel, qual software você usa? Existe software de cálculo estrutural do sistema monolítico? E a resposta é não. Não existe software de cálculo, dimensionamento, nem mesmo, muito menos detalhamento de estruturas em painel monolítico. Então, quem se dedica ao cálculo estrutural de EPS é feito ou é realizado de fato manualmente, na raça. Então, de fato, exige que os engenheiros conheçam de fato com certa profundidade os conceitos de teoria das estruturas, de cálculo estrutural, de resistência dos materiais e etc. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente tem muitos engenheiros operadores de software, que simplesmente joga ali no software, o software faz quase tudo sozinho, e o engenheiro deposita sua fé naquele programa, nem faz as verificações devidas e assim por diante. Acaba num software muitas vezes superdimensionado, num resultado superdimensionado, quando não acaba sendo subdimensionado, que aí é um problema realmente grave. Então, no caso do sistema Monolith, nós engenheiros, somos obrigados a trabalhar boa parte do tempo, se não a totalidade do tempo, com cálculo manual. E aqui eu já mostrei algumas vezes um exemplo de memorial de cálculo, né? Então aqui estão as considerações de carga, a verificação de cada parede. Então aqui é um memorial de cálculo de um projeto um pouco mais antigo. Eu mudei um pouco o modelo de cálculo, porque como não tem um software de cálculo estrutural em EPS, eu desenvolvi o meu próprio software, vamos dizer assim, que é uma planilha que faz boa parte desses cálculos automaticamente. Claro que você precisa entender o funcionamento da planilha, que eu vou mostrar daqui a pouco, como utilizá-la e saber interpretar os resultados. Mas boa parte do processo realmente é manual, então tem aqui todas as verificações das paredes, depois tem outras verificações a serem feitas, não são somente essas aqui relacionadas às cargas verticais, também tem as cargas horizontais e outras verificações que a norma exige, mas é importante destacar isso então, não existe software, justamente no meu curso eu vou mostrar para os meus alunos como que é todo o processo de cálculo manual, o que deve ser verificado, o que tem que ser levado em conta nos cálculos, qual norma seguir, quais os pontos da norma, como adaptar cada norma para o sistema monolítico e assim por diante. Então, como eu estava dizendo, depois de muitos projetos que eu fiz manualmente, como vocês estão vendo aqui, eu desenvolvi a minha própria planilha que facilitou muito o meu trabalho, agilizou, deu mais velocidade para os meus projetos. Essa planilha eu vou disponibilizar gratuitamente no curso, como um bônus no curso para esses engenheiros. Vou mostrar, claro, primeiro todo o processo de cálculo manual, para depois mostrar todo o funcionamento da planilha, e aí então disponibilizar essa planilha para que os meus alunos possam usar nos seus próprios projetos. Mas basicamente aqui a minha planilha de cálculo de painel monolítico, ela tem aqui 5 abas iniciais, que são os 5 pavimentos. Então você pode projetar uma estrutura de até 5 pavimentos com essa planilha, que é o processo de empilhamento de cargas até chegar o último, né, ou ao primeiro pavimento, e depois ele já descarrega diretamente na fundação. Cargas horizontais, aqui os dados de vento e desaprumo, que são obrigatórios, normativamente obrigatórios, independente do tamanho da edificação e da quantidade de pavimentos, para então depois vir para a parte de dimensionamento, onde precisa se dar as informações das dimensões das paredes, das condições de contorno. Então, por exemplo, você pode informar que tem travamento em cima ou não, se vai ter de um lado ou de outro, por exemplo. Nessa condição de contorno aqui, fica fora da norma, então já está acusando aqui em vermelho, então precisaria melhorar essa concepção, ou então lançar mão de alguma solução estrutural para que não tenha uma esbeltez ou um índice de esbeltez muito baixo, e assim por diante. Tudo é feito automaticamente, o cálculo das cargas
dos momentos solicitantes, das excentricidades, da resistência, então, mínima que o painel deve apresentar nos ensaios de corpo de prova. Aqui, é claro, eu mostro apenas a parte resumida da planilha, mas isso envolve toda uma complexidade e muitas outras abas que são levadas em conta para poder chegar àqueles resultados que eu apresentei aqui. E por fim, dado o dimensionamento da parede, a resistência mínima que ela deve ter, vem as verificações finais, como a verificação à flexão, a verificação de momentos de segunda ordem, se a argamassa de cada lado da capa, de cada lado da parede resiste àqueles esforços de compressão, de tração, se tem tração, como que vai verificar essa malha que está sendo tracionada, a ligação da parede com a fundação, como que é feita. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a obra, por algum acaso, não conseguiu executar a argamassa na resistência apropriada, executou lá com 5 MPa, por exemplo, já não passaria, não atende a quantidade mínima de resistência. Então, se executasse com 10, já seria suficiente, uma argamassa de 10 MPa para esse caso aqui. Se eu reduzir um pouco, 7 já não passava. Uma argamassa de 8 também não. 9 já passaria. Claro, o ideal é sempre trabalhar acima de 15, o recomendado é, na verdade, em torno de 20 MPa, mas aqui você consegue ter uma verificação precisa de qual a resistência mínima que a argamassa tem que ter para que o painel resista de cada lado dele aos esforços de compressão. E também aqui do outro lado dá para nós verificarmos também a malha de aço, se ela está resistindo aos esforços. Se é um CA50, a bitola de aço poderia ser com 2.4? Nesse caso poderia, 2.3 também. 2 milímetros já não passaria. Então, apenas dando exemplos didáticos aqui para vocês entenderem o funcionamento da planilha. A abertura da malha é de 20 por 20, não passaria. Precisaria ter 15 por 15, não passaria. Pelo menos 10 por 10. E os coeficientes de segurança que são utilizados aqui. Da mesma forma, é uma planilha mais complexa, aqui só está aparecendo a parte mais importante, mas tudo isso aqui é variável a depender das informações de entrada que você fornece para a planilha, e aqui você tem as verificações, dimensionamento e verificações das paredes, tá bom? E feita essa parte de dimensionamento, mostrando aqui qual que é o meu passo a passo, vem a parte final de detalhamento. E aqui eu trago para vocês um exemplo de um projeto que eu entreguei hoje de manhã, estou gravando esse vídeo agora à noite, eu entreguei hoje de manhã, que é o projeto desse sobrado, com pé direito duplo aqui, com viga de EPS com vão grande aqui, de cerca de 6 metros, 2 pavimentos, e vou mostrar aqui para você como que é o detalhamento desse sobrado. Então, eu sempre entrego com as pranchas numa ordem construtiva, numa ordem lógica, numa sequência lógica construtiva. Começar aqui pelo radier, então tem a primeira prancha aqui. Claro, apaguei aqui os dados do proprietário e do endereço da obra, mas assim que é o meu selo. E aqui estão os meus detalhes construtivos, como que é o detalhe de execução do radier, mostrando exatamente cada etapa, como que deve ser executado. As especificações do radier, chamando atenção aqui para a espera da escada, que nesse caso aqui vai ser uma escada plissada, escada bem bacana, em concreto armado. Os pilares em EPS também. Então aqui, por exemplo, a verificação na planilha mostrou que aqui não poderia ser um pilar de EPS simplesmente reto, porque ele ficaria acima do índice de Beltase. Então, através de uma possibilidade de cálculo de uma espessura equivalente, nós pudemos solucionar com painéis de EPS mesmo, porém colocando mais um pedacinho aqui de 15 centímetros e fazendo pilares em L. E aí já está ok, pode ser executado tranquilamente. Aqui é um pilar de 3 metros de altura, se eu não estou enganado. E aí vem a prancha seguinte, depois de executado o radier, é a prancha de execução ou de locação das paredes de EPS. Então o pessoal vem distribuindo essas paredes, aqui eu faço a distinção entre parede estrutural, aqui em azul, e se for imprimir isso vai ficar mais espesso, parede estrutural, e parede de vedação, parede não estrutural, que a estrutura não precisa dela para funcionar. Geralmente eu procuro deixar o máximo ou o mínimo de paredes estruturais para dar mais flexibilidade de mudança de layout futura para os clientes. Então eu verifico quais paredes realmente são importantes para serem estruturais, essas não poderão ser modificadas ao longo da vida útil do projeto, até podem, mas sob um custo muito alto. Então eu sempre procuro deixar o máximo de flexibilidade para o cliente poder reformar a sua casa em alguma oportunidade futura. Então, deixo em outro layer, em outra aparência, as paredes que não são estruturais. Aqui um perfil esquemático de níveis, mostrando quais são os níveis da edificação,
quantitativos da obra, sempre tem notas aqui especificando o tipo de painel, especificando questões executivas importantes. E aqui detalhes executivos, como executar a laje sobre os painéis monolíticos, né, como que fica essa conexão laje treliçada ou laje pré-moldada com o painel monolítico, como que são executadas as malhas complementares, como é que é executada as barras de ancoragem na fundação. Um projeto estrutural precisa ter isso. O engenheiro não pode imaginar que a equipe saiba executar, porque na verdade isso muda de projeto para projeto. Tem casos aqui, por exemplo, aqueles pilares de IPS que eu mostrei, que não podem ser realizados somente com as barras de ancoragem comuns que a gente vê o pessoal executando aí. Lá os painéis de fato precisam estar engastados à fundação. Não é só uma armadura construtiva, é uma armadura de fato que estará sendo solicitada e precisa ser especificada para cada caso. Então deve ser calculado isso e dimensionado. Eu já tenho visto, algumas pessoas têm me mandado, quando percebem, alguns projetos de engenheiros por aí usando esses detalhes aqui exatamente iguais aos meus. Ou pegaram de algum projeto meu, porque quando eu entrego para o meu cliente, eu entrego o DWG junto, não tem problema quanto a isso não. Mas eu tenho visto que já tem alguns engenheiros copiando esses meus detalhes construtivos aqui, alguns, ou a maioria talvez sejam meus alunos, porque lá no curso Monolith, que é um curso que já está no ar já há alguns meses, lá eu disponibilizo também um DWG de um projeto estrutural meu como exemplo, porque lá eu tenho o módulo, se eu não me engano, o módulo 5, que eu dou eu dou uma palavrinha ali, acho que tem uns 5 vídeos sobre projeto estrutural, uma introdução ao assunto. Então eu deixo lá um DWG, então alguns alunos estão pegando e já utilizando nos seus projetos. Seria melhor se eles dessem pelo menos uma adaptada, dessem a sua cara para o projeto, não deixasse exatamente o meu. Mas se você vê detalhes exatamente como esses aqui, que são elaborados por mim, provavelmente é meu aluno, ou então copiou por aí de algum outro DWG que eu entreguei para algum cliente, tá? E aqui na sequência vem o detalhamento da escada plissada, que aí não tem jeito, é concreto armado mesmo, só que ela se apoia aqui no radier diretamente e se apoia também diretamente na parede de painel monolítico. Então eu fiz um detalhe específico para esse caso aqui, como fazer essa conexão, que não é um engaste, é simplesmente uma conexão, um travamento entre escada e parede de painel monolítico. Então, nesse caso aqui é uma armadura da escada que está solicitada tanto no positivo quanto no negativo, né, porque tem um apoio intermediário e deve ser feita uma cinta lá em cima do painel monolítico para ancorar essa escada e dar o devido travamento. Então, executado o radier, executadas as paredes do pavimento térreo e a escada ali preparada, né? Porque ela vai ser concretada, na verdade, juntamente com a laje de cima, mas já fica toda a preparação, inclusive a conexão com as paredes de EPS. Aí vem na sequência a execução das vigas de EPS mesmo. Eu até poderia deixar junto com esse outro projeto aqui, porque na verdade são aberturas que quando você faz uma abertura, você deixa uma viga ali em cima, né? Uma viga de EPS, uma bandeira, mas não deixa de ser uma viga. E em algumas outras regiões acaba sendo necessário uma viga mesmo. E à medida do possível eu tento resolver tudo com viga de EPS. Apenas em alguns casos, quando realmente não é possível, quando eu não tenho altura suficiente para trabalhar, é que eu lanço mão de uma viga de concreto armado. Mas eu procuro apoiar a viga de concreto armado também em cima, diretamente do painel monolítico. Mas esse caso aqui, essa é uma obra que foi solucionada somente com painel monolítico. Então aqui tem uma prancha só de vigas de painel monolítico do pavimento térreo, que estão aqui expressas com uma achura e também com um contorno mais grosso, um contorno em azul, para mostrar que são vigas de EPS estruturais. Essa viga aqui, por exemplo, ó, ela não é uma bandeira de uma porta, ela é de fato uma viga e que está suportando as paredes de cima, e essas paredes de cima estão suportando a laje lá da cobertura. Então acaba sendo uma viga de transição, mas que ainda assim foi possível solucionar com uma viga de EPS de 50 centímetros de altura apenas. E aí nesses casos mais especiais eu faço uma elevação. Então, por exemplo, aqui essa V3, se nós viermos olhar aqui a elevação 1, temos aqui a prancha, ó, de elevações das paredes e vigas de painel monolítico. E a gente pode vir aqui, ó, na elevação 1 e ver aqui como que é para executar essa parte. Então está aqui a viga 3 de 15 por 50, tem até aparece até a escada ali de como ela deve ser executada, olha só, apoia-se diretamente sobre a parede, aqui as outras vigas de EPS que chegam nela, e a armadura adicional que deve ser utilizada, armadura somente embaixo, então essa viga aqui. Aqui na garagem, tem uma viga grande aqui, que o comprimento total dela é de 7,3, o vão é em torno de 6 metros, que está aqui na elevação 2, então a gente vem aqui como que é para ser executada essa elevação 2. Então tá aqui, é uma viga de 75 centímetros de altura, tem uma altura um pouco maior para trabalhar,
e é necessário de fato, porque aqui é um vão realmente grande, somente com a adição de 2 ferros de 10 milímetros na parte inferior. Como que executa isso na parte inferior? Bom, veja o detalhe 2. Se você vier aqui no detalhe 2, tem toda a especificação aqui de como deve ser realizado esse procedimento, passo a passo, e aqui uma imagem, um corte de como que fica essa viga com a adição dos vergalhões de reforço, tá? Como que deve ser executado. Então, aqui são outras elevações. E aí vem a planta de lajes, que daí são vigotas convencionais, né? E aí a planta do pavimento superior, que também é a distribuição das paredes e os detalhes típicos, né, para ser executado aquele pavimento em específico. Eu coloco os detalhes típicos em cada pavimento para não precisar a equipe ficar buscando aonde que está aquele detalhe. Em cada prancha, se tem algo específico, vai ter o detalhe naquela respectiva prancha. E as vigas também lá da cobertura, com as suas devidas elevações, e assim por diante. Olha só, essas outras elevações. Aqui é uma viga de EPS que pega laje, então tem uma elevação específica para ela, porque é uma viga importante. Eu digo que algumas têm uma elevação específica, porque outras eu acabo não fazendo elevação, porque é só uma bandeira. Por exemplo, aqui é só a bandeira de uma porta. Então, não precisa fazer um detalhe específico. Eu só peço para colocar 2 barras adicionais ali na parte inferior, seguindo novamente o detalhe 2, que eu já mostrei, que ele vale para todas as vigas que tem um reforço de vergalhão embaixo, inferior, ou seja, positivo. Então, nesse caso aqui, é só colocar 2 barras de 6,3 com comprimento de 1,3 m. E ali já atende. Agora, essas outras vigas, que de fato são vigas, não são simplesmente bandeiras, eu sempre faço uma elevação. Aqui em cima nós temos uma cobertura, olha só, que tem esse pergolado, vamos dizer, né? Que tem esse vão aqui e essa outra viga em balanço, e percebe que ela sai um pouco para fora lá ainda. Então essa viga aqui é de EPS e está recebendo a laje na sua parte inferior nesse trecho aqui. E essa outra, por sua vez, também em balanço, está pegando essa outra viga de EPS que vem nessa região aqui, porém sem laje. Também está tudo especificado aqui. Aqui são as vigas especificadas e aqui tem as suas elevações, como que elas devem ser executadas. E aqui as demais, olha só. Aquela que recebe laje, tem aqui até as vigotinhas desenhadas, para entender como que devem ser posicionadas essas vigotas dentro da viga de EPS. Olha só, aquela outra que recebe laje e também recebe as demais vigas. Tá bem? E aí a prancha final com o pavimento com as paredes da caixa d'água e as lajes também do superior. Está bem? Espero que eu tenha cumprido aqui com o meu objetivo, que você tenha de fato entendido como que é mais ou menos o meu processo de cálculo e também um exemplo de detalhamento de uma edificação em EPS, tanto para aqueles que pensam em contratar os meus serviços, né, o meu serviço de projeto estrutural, que você pode contratar clicando no link que está aqui na descrição, é o meu site, gabrieloliveira.com.br, e também fica aqui um exemplo de projeto estrutural para os engenheiros que me acompanham aqui e almejam adentrar nesse nicho de projeto estrutural em EPS, que é um mercado bastante promissor, de verdadeira escassez de profissionais. Então, se você quer adentrar nesse mercado, realmente quer ser pioneiro nessa área de projeto estrutural em EPS, o link está aqui na descrição do vídeo para a lista de espera do meu curso Calculista Monolith. Então lá eu vou ensinar o meu método completo de cálculo, dimensionamento e detalhamento de estruturas em EPS. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, para quem você acha que vai gostar, curte aí para ajudar o canal e até o próximo vídeo.